Rafael Brandão competiu no Arnold de Ohio de 2026 e entregou mais do mesmo. Sendo otimista, sendo generoso, ele teve pouca evolução. E isso é muito frustrante. Vindo de um atleta que deu sua cartada final, foi para os Estados Unidos, realmente viver a vida de um atleta, focar 100% nisso, para transformar seu físico e realmente pegar o seu tão sonhado top 5. E os vilões dessa preparação, os vilões dessa estagnação de físico, sendo generoso, podem ser resumidos em 3 palavras: planejamento, inconstância e arrogância. Deixando claro que esse vídeo não é um ataque em si ao Brandão, não é um ataque à pessoa do Brandão. É apenas um vídeo analisando o que o Brandão fez até aqui e o que fudeu a prep dele. Claro, se você é aquele fanboy imbecil que é um maluco que não pode nem ouvir alguém falar em pessoa que você gosta e você já dá um piti, sai desse vídeo que esse vídeo não é pra você, não é pra gente, tem que ir de 83. Aqui nesse vídeo eu vou fazer uma análise de tudo que o Brandão fez até chegar nesse ponto, analisar o que ele fez de errado, o que gerou esses problemas que ele tá tendo na preparação e o que ele poderia fazer para resolver isso. E acima de tudo, dar o conselho para você não cometer os mesmos erros que infelizmente muitas pessoas cometem eles. E não é só uma questão de treinamento, é uma questão de vida mesmo. Por isso que eu não quero atacar o Brandão, eu quero apenas analisar o que ele fez. E novamente, foi ele que fez, então a culpa não é minha. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo hoje vamos falar sobre a preparação de Rafael Brandão para Arnold de Ohio de 2026. E já vamos começar pela primeira palavra que para mim foi o grande vilão para essa evolução pequena, vamos botar assim. Novamente eu tô sendo generoso, eu não acho que ele evoluiu nada. Eu acho que até regrediu, acho que o de Ohio tava melhor, o de 2024 tava melhor. Mas vamos ser generosos, vamos falar que ele evoluiu pouco. O primeiro problema, o primeiro vilão que nós tivemos foi um planejamento. Aqui precisamos tirar um pouco o zoom e dar um pouco de contexto, ter um pouco da contextualização do porquê que eu tô falando que faltou muito planejamento nessa preparação do Brandão. O Brandão teve o melhor físico da sua carreira no Arnold de Ohio de 2024. E naquela preparação em si, nós vimos um Brandão focado não só 100% muito intenso na preparação no Arnold de Ohio, mas por muito tempo. O Brandão subiu no ano de 2022, foi 2022? 2022, ele subiu no Olímpia e pegou top 10 do Olímpia. Pegou a 10ª colocação, que era o resultado dele, que era o objetivo dele. Foi 2022, foi 2022, né? Isso aí, 2022. 2023 ele não competiu porque ele falou que ele ia tirar um ano de off-season para transformar o físico dele, para dar os ganhos que ele tinha que ter, para realmente bater nos pontos fracos, para ele chegar e brigar pelos top 5 colocados do Olímpia. Fez todo esse ano, 2023, esse ano sabático, focado no off-season, focado no booking dele realmente para crescer, que ele precisava. O Brandão sempre teve o problema de ficar pequeno perante os concorrentes dele, não é perante a mim, não é perante você, é perante quem tá competindo com ele, quem também é gigantesco. Fez, sei lá, 1 ano e meio, era mais de 1 ano de booking. Fez um enorme período de tempo ganhando massa muscular e subiu no Arnold de Ohio. Melhor físico da carreira, um aspecto totalmente diferenciado, um grande resultado, cara, um boom absurdo que ele teve. Deixando claro que o objetivo dele no off-season, ele falou lá no começo do off-season, era ganhar uns 10 kg de massa de palco, né? Ganhar uns 10 kg de palco. Ele tinha feito o cálculo, daria uns 10 kg de palco até onde o Ohio. Ele ganhou 5. Mas isso já é um grande resultado, tá? Só deixando claro que o planejamento já errou ali, porque ele fez uma meta que não conseguiu bater, que ele passou longe. Mas vamos ignorar esse fator, só dando esse disclaimer. Aí ele pegou, entregou o físico dele melhor em 2024, incrível. Só que depois disso, ele foi para o Arnold Brasil, entregou um físico bem pior que o Arnold de Ohio, não evoluiu. Foi para o Mr. Olímpia. Durante essa preparação para o Mr. Olímpia, ele teve uma intriga, ele teve uma briga ali, uma desavença com o treinador dele atual da época, que era o Pinduca. E foi começar a treinar com o Jorlan. O Jorlan e seu fiel escudeiro Louro José, que nunca fala nada, mas tá sempre ali na cena do crime.
Puta que pariu. Aí foi ladeira abaixo. Aí a gente viu começar o treino com 100 repetições na extensora, curta pra lá, isometria pra cá. Foi um crime, meu velho. Foi assim. Foi só para os fortes verem aqueles vídeos, tá? Confesso que, meu Deus, eu nem vou botar aqui. Eu pensei em botar aqui, mas são imagens fortes. É mais 18, aqueles treinos maravilhosos. E, meu, deu merda, né? Treinou igual um maluco, completamente errado, um treino horrível. Deu merda. Teve um físico muito aquém do Arnold Hard 2024. O Mr. Olympia dele não foi bom, não foi bom mesmo. Ele terminou com um gostinho bem amargo, porque o físico dele estava bem inferior ao de Arnold Ohio e ficou no 8º colocado no Mr. Olympia. Subiu 2 posições, mas ficou com um gostinho meio amargo. Foi para o Romania Pro para ganhar sua vaga para o ano de 2025 e o mesmo físico do Olympia. Não conseguiu mais entregar o físico de do Arnold Ohio. O ponto que é importante ressaltar é que ele mesmo falou que ele não estava conseguindo mais entregar o físico porque o físico dele estava cansado. O cara competiu 3 vezes no ano, né, que foi o Arnold Ohio, Mr. Olympia Brasil, Mr. Olympia, e na 4ª competição dele, o físico dele já estava cansado e não estava mais respondendo. Ele falou, eu tenho trecho em entrevista que eu não peguei porque é bem antigo, então teria que buscar bastante, que ele falou que o físico dele responde melhor a preparações longas, ao primeiro campeonato do ano. Ele falou isso, presta atenção nisso, que é uma informação muito importante no decorrer do vídeo. E aí, ele falou isso, não entregou o físico e, bom, acabou. Ano de 2005 vira o ano de 2025, ele teve o problema de saúde que ele teve, que foi aquela doença no intestino que ele teve, que ele não conseguia mais absorver os alimentos, foi bem trágico, foi uma merda, perdeu acho que uns 20 quilos e pouco, acabou com o ano de 2025, resumindo, acabou com o ano, ficou naquele eu vou e não vou, aquele eu vou e não vou, e deu merda, a verdade é essa, ele não era pra ter ido, não era nem para ter começado a Prep Olímpia, ele falou que começaria e acabou que não foi, né? Não foi pro ano de 2025. Fez mais uns mesezinhos de booking assim, depois que ele terminou e viu que não ia chegar preparado para o Olímpia e desistiu da ideia, fez mais uns mesezinhos de booking e começou já a prévia para o Arnold Ohio. Aqui já começa um puta erro de planejamento. Se ele sabe, e ele mesmo admitiu, que a grande competição, a melhor competição dele é a primeira do ano, por que ele tá gastando isso no Arnold Ohio? Já começa um primeiro ponto assim. O Arnold Ohio, por mais que ele seja uma grande competição, ele é renomado, gente, no final das contas, o que vale é o Olímpia. A maior prova disso é o Wesley Vices, que no ano que o Ramon ficou o 5º colocado, ele ganhou o ano de Ohio e ganhou no Ramon, ele saiu de 9º colocado e venceu do atual 2º colocado na Class Physique. Teve um ano emblemático, muito reconhecido, aparecendo em podcast, estourou na carreira. Chegou no final do Olímpia, ele ficou em 7º, 8º, ficou mal, ficou muito aquém do esperado. O ano dele foi uma bosta, o ano dele terminou com um gosto extremamente amargo na boca, porque por mais que ele ganhou o de Ohio, por mais que ele chegou no auge da carreira, ele foi mal no Olímpia, e acabou, o ano dele foi ruim, não tem o que falar. Aqui é o mesmo caso do Brandão, o Brandão teve o top 3 do de Ohio, o melhor feito da carreira, bom Brandão, tu é nosso cara, e no final do Olímpia entregou um físico aquém e terminou com um gosto amargo do ano. Por que ele gastou o melhor físico dele? Por que ele gastou a melhor prep dele no Arnold Ohio? Ele tinha que competir só lá no Olímpia. Chega lá, fica lá no finalzinho, uma competição antes de ganhar a vaga no Olímpia, em que o nível já tá bem mais baixo, ganha a vaga e vai pro Olímpia. Acabou. Isso que era o que ele foi fazer. Então pra mim já foi um erro de planejamento aí. Ele gastou a melhor competição dele, entre aspas, numa competição que vale menos. Então isso eu já entendo. Segundo erro de planejamento. Ele é um cara que responde a off-seasons longo. Ele precisa de 8, 10, 1 ano fazendo peso de booking para realmente consolidar a massa. O Brandão não é um cara que vai ganhar a massa em 3 meses de booking. Isso não vai acontecer com ele. Aí o cara vende uma prep forçada para o Arnold. Vem uma prep forçada para o Mr. Olympia.
não chega na prep do Mr. Olympia, não consegue chegar na condição de palco, não consegue chegar no resultado que ele queria, cancela essa prep, volta para um booking que vai durar o quê? Sendo honesto, o Mr. Olympia em outubro, vamos botar aquele... Mr. Olympia em novembro, né? Não, é em outubro, desculpa. Vamos botar que ele decidiu que ele não ia competir um mês antes. Cara, se você pega outubro, que é mês 10, um mês antes, 9... Cara, vamos botar que ele fez 3 meses de booking. Vamos ser honestos, 4 meses de booking. Não é um grande booking. E para um atleta clássico até ele poderia entregar um resultado. Mas para um cara que deu um Brandão, que não tem facilidade para construir massa muscular, é pouco tempo. Ele não teve esse tempo necessário para construir a massa muscular que ele precisa. E não teve o tempo necessário para maturar a massa muscular, consolidar ela. Sem falar nas próximas competições, porque o Brandão agora está em condição de palco, só que ele não tem tempo necessário para fazer um grande booking de novo, ele precisa pegar a vaga dele para Olímpia. Se não me engano, ele já confirmou que ele teria que subir no Texas Pro, no Pittsburgh Pro, que é a competição da chefia. Provavelmente ele não vai ganhar essa competição também, porque geralmente vai um top Olímpia, vai alguém do top 5 do Mr. Olympia, vai para lá, então ele não vai ganhar a vaga dele. Então o Brandão, para chegar na Olímpia, ele tem mais 2 competições pelo menos. Que eu acho que ele vai vir pro Adler Brasil, que aí ele ganha a vaga garantida. E tem o Pittsburgh Pro, que aí ele vai lá competir, porque ele prometeu que ele teria que ir nessa competição. Depois ir pro Olímpia, ou seja, mais um ano que ele vai fazer 4 competições. E o Mr. Olympia vai ser a 4ª competição dele. Sendo que no ano melhor da carreira dele, no ano de 2024, ele falou que na 4ª competição dele que o físico já estava cansado. Mais um erro de planejamento. Você tem pouco período para apresentar uma grande evolução e, vambora, tem que competir e as competições dele vão ficando cada vez mais importantes. A próxima competição que ele vai pegar a vaga para o Olímpia não é mais importante, para ele é mais importante do que o Andrew Raio. A próxima que vai ser o Pittsburgh depois dessa vai ser mais importante que a vaga do Olímpia que ele vai pegar. E o Mr. Olympia é mais importante que o Pittsburgh. Então vai sempre crescendo a importância da competição e o físico dele tende a regredir. Grande erro de planejamento. Isso com certeza fudeu não só a preparação dele para o Andrew Raio de 2026, mas com certeza o ano de 2026 como um todo. Agora, indo para a segunda palavra, chamada inconstância. Cara, aqui a merda pega forte, porque ele tá inconstante desde o ano de 2024. Não é de agora que o Brandão tá inconstante. E o que é definido como inconstância? Não é só inconstância no quesito de trabalho, no quesito de planejamento, mas inconstância realmente no treinamento, cara. O Brandão treina o que ele quer há pelo menos uns 2 anos. E isso, pra mim, se pegar, tem associado com um erro de planejamento também. O ano de 2024, que não foi no Andrew Raio, ele entregou o melhor físico dele fazendo o treino do Pinduca, que por mais que tenha muitos erros, muitas falhas técnicas, o Pinduca, ele prega a constância do treinamento. Ele prega uma coisa bem simples que parece meio lógico, mas que muitos atletas esquecem. Treino bom é o que você repete. Se você não repete o exercício, você não repete o estímulo, você não consegue evoluir nele, logo você não consegue entregar resultados no seu físico. O Pinduca, por mais que ele tenha muitos erros, ele mantinha o mesmo treinamento toda semana pro Brandão durante meses, e isso entregava um resultado muito bacana. Depois que o Brandão teve essa desavença com o Pinduca, que eles se separaram, ou o Pinduca teve essa desavença com o Jorla e o Louro José, acabou que o quê? O Jorla começou a tomar conta dos treinos e aí era moda caralho. Cada treino era uma coisa, um dia era passado, um dia era agachamento, um dia era técnica pra lá, técnica pra cá. E isso acabou com o treino do Brandão, acabou com o resultado do Brandão, acabou com o físico dele. O físico dele sentiu muito aquela inconstância de treinamento. Terminou o ano de 24, veio para 25, inconstância também, porque estava naquela questão de doença, coisa assim. O ano de 2025 é um ano que o Brandão passa meio que em branco, ele meio que inocente, não tem muito o que fazer, foi uma fatalidade dele. Porém, no meio para final de ano de 2025, quando ele já estava melhor, quando ele já estava recuperado da doença, o que aconteceu? Ele começou a treinar com Keone Pearson.
que é um cara que até tem uma planilha ali de treino, mas puta que pariu, que treino mal feito. E qual é o problema disso? Ele tava se baseando no cara, o Keone é grande, eu vou ficar grande também. Fazendo um treino de muitas repetições, inconstante também, porque o Brandão tem vários vídeos, tanto no ano de 2005, quanto nesse ano de 2006, de treinando com a esposa e escolhendo quais exercícios vai fazer, treinando com o Keone e escolhendo quais exercícios vai fazer. Esse ano de 2006 ele fez repleto disso, ele fez com aquele treinador, com aquele coach de pose lá que ele tava treinando ele, e cada dia era uma coisa. Aí um dia ele treinava com o New Hill, mudava o estímulo, aí outro dia ele fazia com o Flex, mudava o estímulo de novo. Cara, essa inconstância de treinamento acaba com qualquer físico. Os atletas de físicos de si, eles têm isso na cabeça, eles têm que surpreender o físico deles, têm que entregar algo que não é habitual para que o físico deles tenha que responder. E isso tá uma lógica extremamente errada. O seu físico, ele responde primeiramente se recuperando do estímulo que você deu. Você fez um treino que você nunca fez, você vai gerar um dano muscular mais acentuado, porque seu físico não está acostumado àquele estímulo, logo ele vai ter mais dificuldade de se recuperar dele. Seu físico vai se recuperar daquele estímulo, vai demorar um pouco mais do que o normal, porque é um estímulo novo. O que vai acontecer? Você tem que ir na academia e repetir o mesmo estímulo. Assim o seu corpo se recupera novamente e você fica nesse ciclo até que o seu físico seja obrigado a evoluir, obrigado a crescer, para que ele não sofra o mesmo dano por mesmo estímulo. Assim você gera hipertrofia, assim você cresce, assim você fica mais forte, tem o que nós queremos na musculação. Aí o que você pega? Você mantém as cargas, você sobe as cargas, melhor dizendo, sobe as cargas, sobe as repetições para você manter o estímulo e ficar nesse ciclo sem fim. Só que como que isso acontece se você toda vez que vai na academia você muda estímulo? O seu físico aí sempre vai entrar num modo de defesa. Me recuperar do que foi feito, me recuperar do que foi feito. Nunca me adaptar e ficar mais forte. Sempre me recuperar do que foi feito. Então essa inconstância de treinamento acabou com a preparação do Brandão. Ele simplesmente fazia um treino que dava na telha, um dia ele treinava com a Karen, um dia ele treinava com o Brandão, treinava com o Keone Pearson, um dia ele treinava com o coach dele, um dia ele treinava com o treinador dele, que aparentemente era o John Bennett, que eu acho que é o nome daquele cara de pose. Simplesmente essa inconstância acabou no que deu. Um físico meio que mais do mesmo, não conseguiu apresentar grandes melhorias. Um físico, um aspecto igual. Não tem aquele aspecto de pele, não tem aquele aspecto denso, aquele que tu fala, caramba, o bicho martelou no treino. Não tem, porque essa inconstância de treinamento acaba com qualquer físico. E isso, infelizmente, já está meio associado ao planejamento. O cara não consegue, ou o cara não quer, ou acima de tudo, o cara não vê valor em pegar um treinador e montar uma planilha de treino que ele vai seguir 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, batendo exatamente no que ele precisa evoluir. Cara, desculpa, pra mim é um grande erro de planejamento. Você achar que vai fazer um treino a cada vez que você vai ir na sua academia e vai ter resultado, pra mim, desculpa. Não tem justificativa. Um puta erro de planejamento que acabou custando bem caro. E agora, indo para a terceira palavra, o terceiro vilão que destruiu a prep do Brandão. E aqui é onde mais vai irritar pessoas, é onde mais vou tentar tomar cuidado nas palavras. E infelizmente onde mais as pessoas erram mesmo, que é a arrogância. Essa palavra já é uma palavra muito complicada porque muita gente não sabe o que ela significa. Muita gente confunde com arrogante. Uma pessoa arrogante é aquela pessoa que se acha, que é a pessoa que ela é confiante do que ela sabe, ela tem confiança nas suas habilidades, ela confia em si mesma por ser arrogante. E não é assim. Arrogante não é a pessoa que sabe das suas capacidades. Arrogante é a pessoa em que desdenha da capacidade dos outros. Então ela rebaixa no intuito de eu sei e você não sabe nada. Você não tem opinião, você não tem voz, você não tem capacidade para opinar sobre isso. Isso é uma pessoa arrogante, pessoa que desdenha da opinião alheia. E por que o Brandão cometeu muito esse erro? No vídeo, o vídeo do Brandão aqui, ele fez um vídeo que eu vou botar a data aqui na tela,
falando sobre as críticas que ele estava sofrendo. Esse pronunciamento foi logo após o treino que ele fez com o Flex Lewis, que tava uma bosta, o treino tava horrível, era sim, um monte de cara enorme morrendo com um peso bem aquém do que eles podem, muito mal feito o treino, um cardio absurdo, sei lá, 30 repetições no ar, que tava uma coisa horrível. E a galera caiu o pau em cima, porque o treino realmente tava ruim. E, bom, ele ficou indignado, indignado achando um termo forte. Ele não gostou das críticas e ele respondeu num vídeo depois. E a linha argumentativa dele era bem simples até. Eu vou seguir pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Então o famoso, o cara foi Mr. Impa, ele sabe o que ele tá fazendo, eu vou seguir o cara que eu quero ser Mr. Impa também. Pra mim é uma linha argumentativa muito rasa, muito simples, principalmente falando de fisiculturismo, em que existem fatores que não são do controle do atleta. Por exemplo, genética. O cara que ele estava seguindo era o Flex Lewis, que provavelmente foi o 212 com a melhor genética que já passou. Ele e o Ken Pearson estão ali na briga. E o Flex Lewis sempre foi um cara que não só ganhou com um físico muito acima dos outros, era um péssimo posador. Ele era horrível posando. E o que isso é relevante? É que o cara, mesmo posando muito mal, tinha um físico melhor que todo mundo. Tinha um físico muito acima dos concorrentes dele. Ou seja, um fator genético absurdo. O Flex Lewis lembra muito o Ramon até, gente. O Ramon foi meio comparado com o Flex Lewis assim, porque eles têm algumas semelhanças. Pra tu ter ideia no nível que o Flex Lewis está. Ele é um cara absurdamente genética, sempre posou mal, teve um resultado muito absurdo, ganhou acho 6 vezes, 7 vezes no Mr. Olympia 212, e a carreira inteira, obviamente eu não acompanhava na época, que eu não tenho dessa idade, mas que eu já vi falarem é que a carreira inteira o Flex Lewis ouviu falar, perguntaram pra ele por que ele tava no 212, por que ele não foi pra Open ganhar na Open. Então, esse é o cara que nós estamos tratando. Um cara que tava no 212 e todo mundo falava pra ele ir pra Open pra vencer a Open. Beleza? Esse é o cara que nós estamos falando. Meio que Ken Pearson, que é o mesmo cara que ninguém entende por que ele tá no 212, por que ele não vai pra Open para vencer a Open. Aí, o Brandão, um cara que tem dificuldade em ganhar massa muscular, não é esse exponencial genético que o Flex Lewis é, ele quer seguir o treino do Flex Lewis. Sendo que não é assim que funciona. Ele não vai ficar no shape do Flex Lewis porque ele tá seguindo o treino do Flex Lewis. Da mesma forma que se eu seguir o treino do Brandão, eu não vou ficar igual o Brandão. Eu não tenho a genética que o Brandão tem, eu não tomo as coisas que o Brandão toma. E enfim, eu não faço o que o Brandão faz. Não é só um treino. No nível que esses caras estão, o treino não é a única variável, não é o único fator predominante. Principalmente pensando que o treino é extremamente mal feito. Se ele fizesse, se o Flex Lewis fizesse um treino excelente, um baita treino, aí eu vejo um sentido tu seguir o cara, eu vejo um sentido tu pegar uma espelha de um cara que fez um excelente trabalho. Sendo que o Flex Lewis, com um treino horroroso daquele, ele ganhou apesar do treino dele, não é pelo treino dele, ele ganhou apesar do treino dele. É o mesmo quesito do Ken Pearson. O Ken Pearson tem uma genética tão absurda, mas tão absurda, que o físico que ele construiu foi apesar dos treinos dele, não por causa dos treinos dele. Mas infelizmente o problema não acaba por aí, porque a gente nem chegou ainda no vilão da arrogância. Então ele tinha essa linha argumentativa que pra mim é muito fraca, é muito quebrável, não leva em consideração um monte de fatores. Pra mim ele só olha o que ele quer olhar, e isso eu acho sempre um grande erro, não só em musculação, mas para a vida. Você sempre tem que olhar as variáveis, os fatores como um todo, não só o que você quer olhar, ou só o que te convém, tá? Para mim isso é indiscutível. Ele teve esse problema dessa linha argumentativa, teve alguns problemas também com inscritos, com seguidores. Então teve esse episódio que ele simplesmente pegou um inscrito, um seguidor dele, que comentou que ele estava atrasado na preparação, sendo que todo mundo estava comentando isso, vários canais estavam comentando, era um tema extremamente debatido, e o cara nem fez de respeitoso. Não é que o cara xingou o Brandão, não é que o cara desceu nem no Brandão. O cara falou, acho que foi comentário tipo, para o tanto de semanas para o raio, tá atrasado. Ele pegou, fez um story postou um story falando que ia resumir a internet, e mostrou a foto de perfil do cara com um esqueletinho do lado.
Tradução simultânea pro mundo marombeiro. Chamou o cara de frango. Ou seja, o que ele quer dizer? O cara, por ser frango, entre aspas, porque o cara é só uma pessoa normal, ele não tem capacidade de discernir, de identificar se uma pessoa tá atrasada ou não pra subir no Joe. Ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque ele é pequeno. Porque ele não é um atleta de fisiculturismo. E isso já entra na arrogância. Essa desdenhar o conhecimento dos outros só porque os outros não é grande. Isso não quer dizer nada. Obviamente, um cara que é grande, um cara que tem um conhecimento, tem uma experiência na musculação, ele sim vai tender a entender mais de musculação que uma pessoa normal, isso é óbvio, mas temos que lembrar, o técnico de futebol não necessariamente ele foi um grande jogador. Ele pode entender muito mais de bola do que os jogadores que estão lá, mas os jogadores são muito melhores que ele. Fisiculturismo é a mesma coisa. Você pode ter um físico absurdo e não entender nada de treino. Como você pode entender muito de treino e seu físico não corresponder ao seu conhecimento. Não é só o quanto você entende de treino. Como eu falei, tem mais variáveis, principalmente genético, bomba, condições financeiras. Essas variáveis tudo vão impactar no seu shape. Principalmente a genética e bomba, tá? Já sou bem sincero aqui. E ele fez esse comentário, tipo, sem sentido nenhum, desdenhando ali do cara, não precisava. Ele falou no sentido que parece que o cara ia subir com ele, né? Parece que a comparação tinha que ser com o cara ali que é uma pessoa normal. Não é nem um cara que saiu xingando ele, só um cara que falou uma constatação óbvia. Porque ele não estava atrasado e não era só esse cara, só esse seguidor que estava falando. Várias outras pessoas estavam falando, várias outras personalidades do meio estavam concordando com isso. E o Brandão simplesmente não gostou desse cara. E infelizmente estava soando bem esse quesito arrogante do Brandão, assim, de eu vou ouvir quem eu quero, sabe de fisiculturismo, entende de fisiculturismo quem eu acho que sabe, eu que descrevo, eu que falo, eu que decido quem entende e quem não entende. Se a opinião dele é favorável a mim, ele entende, se não é, ele não entende porra nenhuma, ele é frango, enfim. Só que tem um problema maior ainda, na minha opinião. Que esse critério que ele estabeleceu para ele mesmo, para a carreira dele, de vou seguir pessoas que chegaram onde eu quero chegar, ele não cumpriu. Em diversos momentos da carreira, ele não cumpriu esse pré-requisito. Deixando bem claro que eu não concordo com essa linha de pensamento, mas é a linha que ele mesmo falou que ia seguir. Então vamos fazer um retrospecto de pessoas que não cumprem esse pré-requisito. Pinduca, que foi o treinador dele, que entregou o melhor físico da carreira dele até o ano 2024, até o ano 2006 eu acho que ainda o Arnold High tá melhor. Eu, na minha opinião, gostei mais. Mas enfim, o Pinduca nunca treinou um atleta olímpico. Ele nunca treinou um cara que quer ser campeão do Mr. Olímpia, ou ele nunca competiu no Mr. Olímpia. O Pinduca nunca chegou nesse nível de treino. Ele treinou com o Pinduca, ele seguiu o Pinduca porque o Pinduca é um cara extremamente experiente, foi árbitro, tinha muitos anos no meio. Mas ele nunca chegou onde o Brandão quer chegar. Então por que o Pinduca entende de treino suficiente para passar o treino para ele, mas o cara que comentou no vídeo dele, que os dois nunca chegaram no Olímpia, os dois nunca treinaram até o Olímpia, esse não entende. É só o Pinduca que entende. Deixando claro, não concordo com esse pensamento, mas para mim é só questão. O Pinduca já não cumpriu o pré-requisito dele. Ele parou de treinar com o Pinduca e treinou com o Jorlan, que é o mesmo caso. O Jorlan nunca treinou um atleta Olímpia. Eu nem sei alguns atletas que o Jorlan já treinou, na minha concepção, pelo menos que eu vejo, o Jorlan não é treinador de atletas, ele não é só um cara que gosta de treinar e às vezes o outro ele é um parceiro de treino, sendo que até na época quando ele treinou com o Jorlan, beleza que não tinha acontecido, mas depois ele treinou com o Henrique, ele acabou com o físico do Henrique. Tudo bem que isso, o Brandão treinou com o Jorlan antes disso acontecer, mas mesmo naquela época como hoje, o Jorlan nunca nem chegou perto de um atleta Olímpia. O mais perto que ele chegou de atleta Olímpia foi com o Ramon, que ele fez aquele acompanhamento quando o Ramon estava na pandemia, estava isolado, mas era o Ramon em ascendência. Depois daquela época, o Ramon nunca mais treinou com o Jorlan. E por que será, né? Vamos lá, por que será? Mas enfim, esse vídeo não é para falar do Jorlan. Então, outro cara que ele escolheu para guiar a carreira dele, para ajudar a carreira dele, não cumpriu o pré-requisito. John Bennett, eu acho que é esse o nome do coach de pose que está treinando o Brandão. E aí eu já falei tudo. O cara é um coach de pose e tá treinando o Brandão porque o cara não é um treinador. Até onde a gente sabia, até onde ele foi nos apresentado, e talvez eu não saiba, isso aí pode ser um erro meu,
Ele era um cara que era o parceiro de treino do Keone. Era isso. Depois, mais pra frente, eu descobri que ele parece que é coach de pose. Ele ganha vida sendo coach de pose, ele não é um treinador. Então por que o Brandão escolheu ele pra passar os treinos, ele pra puxar os treinos dele, sendo que não é nem isso que o cara faz. O cara não faz isso. Os treinos com o Keone que ele fazia é pela esposa do Keone, não é ele que faz, não é esse John Bennett que monta o treinamento. Então por que ele tá seguindo um cara que também não chegou onde ele quer chegar? Se ele treinasse com a esposa do Keone Pearson, teria mais sentido. O Keone Pearson é treinado pela esposa, a esposa já treinou 2 ou 3 vezes no Mr. Olympia 2012, tá. Na linha argumentativa do Brandão tem mais nexo, tem mais lastro. Porém, não foi isso que ele escolheu. Ele escolheu um cara que nem treinador é. Mas esse cara, por algum motivo, ele tem capacidade de treinar o Brandão. Sua esposa Karen. E aqui é um adendo muito importante, tá? Um adendo muito importante que eu não concordo. Eu já vou dar o adendo que eu não concordo no ponto que eu vou falar. Mas foi o Brandão que disse. Quando o Sam Soldado teve a polêmica que a esposa dele estava treinando ele, estava sendo o preparador dele, o Brandão no Monstercast falou que ele acreditava que realmente a Marlenka, né, que é a esposa do Sam Soldado, teria capacidade de treinar ele. Sendo que o Ed lá levantou que, ela nunca treinou uma Teta Open, ela não tem um feeling pra isso, ela não vai conseguir fazer isso. E o Brandão falou, não, eu acredito que ela consiga porque a Karen me prepararia tranquilo. A Karen tem total capacidade de me preparar para o Mr. Olympia. Ela me conhece o suficiente para me preparar. Novamente, eu não concordo com esse argumento, mas por que a Karen tem capacidade se até onde eu sei ela nem é preparadora? Ela nem treina atletas, ela simplesmente acompanha ali o Brandão, ela na convivência e ela é isso. Ela convive ali com o Brandão, ela foi atleta, já foi atleta olímpica, eu acho que ela já subiu no Olímpia da Wellness, mas ela não é uma preparadora. Por que a Karen, esposa do Brandão, tem capacidade de preparar um atleta Open que quer vencer o Mr. Olympia, sendo que até onde eu sei, eu acho que até onde é público, ela nunca preparou nenhum atleta, uma atleta Open, eu tenho certeza que ela nunca preparou, mas eu acho que vai ser se ela já preparou alguma mulher, coisa assim, nunca preparou um atleta, ela tem capacidade de preparar, mas pessoas que não são treinadores, pessoas que não treinaram o atleta olímpico, esses não têm capacidade, esses não sabem o que estão falando. Por que a Karen em si saberia? A única resposta possível é que o Brandão decidiu que a Karen tem capacidade de treinar um atleta olímpico, treinar um Open, sendo que ela nunca fez isso. Novamente, eu não concordo com esse momento, eu acho que ela realmente teria, eu concordo, eu acho que ela poderia sim treinar ele, e não acho que daria uma grande diferença, mas é pensando na linha argumentativa dele. E aí, pensando na linha argumentativa dele, que pra mim entra até numa quarta palavra que seria hipocrisia, mas pode ser usado em constância também, erro de planejamento, pode ser usado, tá? Em 90% das situações que eu falei aqui, você pode botar as 3 palavras na mesma situação, que é o New Hill. Cara, aqui foi foda. Aqui eu não vejo sentido nenhum, não entendi, e gostaria de, se você comentar aqui embaixo, me ajudar a entender. O Brandão falou nesse vídeo que ele ouviria pessoas que chegaram onde ele quer chegar. Essa foi a linha que ele construiu para a decisão da carreira dele. Sendo que o New Hill, ele não ouviu muitas vezes. E o New Hill literalmente foi a pessoa que mais chegou onde quer chegar. O New Hill é preparador de atletas Olímpia. Ele não só tem o Mike Summerfield, que é o atual top 2 do Mr. Olympia na Classic, como ele tem título de Mr. Olympia com o Flex Lewis, 6 ou 7. E se não me engano, ele já ganhou com outros atletas também. Ele já teve outros atletas que tiveram lá nas cabeças do Olympia. E ele cumpre os pré-requisitos, como eu tava falando, de um cara que já chegou onde o Bruno quer chegar. E aí não tem problema. Só que quando o cara fala isso e não ouve o próprio coach, cara, pra mim, desculpa, aí não tem o que fazer. Aí tu acabou com a tua própria linha argumentativa que tu mesmo construiu. Como assim, Wesley? Em que momento que ele não ouviu? Vários. Primeiro momento que ele não ouviu o New Hill. O New Hill, em 2025, ele deixou muito claro, o Brandão falou que o New Hill tinha deixado claro que ele não era pra competir no Olímpia de 2025. Não era pra isso acontecer. Ele falou isso. O Brandão disse, com essas exatas palavras, se me engano, que pelo New Hill o Brandão nem subia no Olímpia. Ele já engatava e preparava só para o ano que vem, porque o New Hill tem isso com ele, que ele gosta de grandes evoluções. O New Hill não é um cara que gosta do atleta competindo sempre.
Ele sempre prioriza a evolução que o atleta vai entregar de competição a cada competição do que quantas competições ele fez, quantos títulos ele tem. E o New Hill falou, o Brandão deixou bem claro, que o New Hill não queria que ele competisse no ano de 2005 no Mr. Olympia. Falou que não era pra subir, que era pra já engatar, e o Brandão teimou. O Brandão falou, não, eu vou subir. Se não me engano, as palavras que o Brandão usou foi exatamente essas. Se eu não tentar, não sou eu. Ou seja, ele deixou bem claro que ele vai tentar, mesmo o New Hill não dando parecer, não concordando com a atitude, ele ia tentar. E ele tentou, fez a preparação e não conseguiu subir. Não conseguiu subir, New Hill tava certo. Beleza. No ano de 2005 ali não conseguiu subir. Enfim. Ano de 2026, lá no de Ohio, o próprio New Hill veio a público falar que ele não queria que o Brandão subisse. Ele não queria que o Brandão subisse, porque por mais que o Brandão entregasse 1 quilo, a frase que o New Hill usou foi bem parecida com essa. Por mais que o Brandão, ele não falou Brandão, mas por mais que o atleta suba 1 quilo, 2 quilos, se ele precisa de 5 quilos para subir posição, 1 quilo, 2 quilos não é 5 quilos. Ele precisa de 5 quilos para subir posição na Olímpia. O que ele quis deixar bem claro naquela fala dele? Por mais que o Brandão entregue melhorias em relação às últimas competições dele, não são melhorias necessárias para ele subir posição no Olímpia, que é o foco dele. Se não me engano, ele até fala disso. Cara, o foco tem que ser o Mr. Olímpia, ele tem que subir posições lá. Esse tinha que ser o grande plano pro ano, o grande plano para a carreira. E o New Hill, nessa entrevista no podcast, que viralizou bastante aqui no Brasil, muita gente caiu em pau em cima dele, falando que o New Hill tinha tocado o Brandão na fogueira, coisa assim. Ele deixou bem claro que, por mim, o Rafa não subia no Arnold Ohio. Foi uma escolha dele. Ele queria subir e a gente tá fazendo a preparação. Se ele quer ouvir pessoas que já chegaram, que já quer chegar, por que ele não ouve os melhores treinadores do mundo? Um dos caras mais renomados no meio, um cara que, por mais que todo mundo fale que ele é extremamente chato, que ele é extremamente exigente, ninguém nega os resultados que ele entrega no físico do atleta. Por que ele não ouve esse cara? Se esse cara falou que não é pra subir no Olímpia, não sobe. Se esse cara falou que não é pra subir no Ohio, não sobe. Por que ele tá batendo de frente com o New Hill, sendo que é o cara que literalmente cumpre os requisitos que ele falou, cumpre a linha argumentativa dele. Tem um cara que ele tinha que ouvir, era o New Hill. Ele não tinha que ouvir o John Bennett, ele não tinha que ouvir o Ken Pierce, ele tinha que ouvir o New Hill. Ele não tinha que ouvir os seguidores aqui do Instagram, do YouTube, ele tinha que ouvir o New Hill. Se é esse argumento dele, vai lá no coach dele e vai embora. Se o cara falou pra tu pular da ponte, tu pula. Essa que é a função do coach. Mas ele não, ele tá decidindo as competições que ele tá fazendo. Ele meio que tá batendo o pé, vamos botar assim um termo mais chulo, ele tá batendo o pé, subiu no Ohio e acabou com o ano de 26. A expectativa do Brandão apresentar uma grande melhora no restante do ano é bem baixa, o Brandão nunca faz isso. Ele não é um cara conhecido por evoluir muito em pouco tempo, ele é um cara conhecido por evoluir bastante, ou evoluir mais do que a média dele com longos períodos de tempo. Então, esse é o físico dele. Pro físico de 2026, esse é o físico do Brandão, tá bom? Não se sabe também quais das competições ele vai fazer. Talvez ele já tenha revelado quando você esteja vendo esse vídeo, ou talvez já tenha mudado o plano também. Mas o grande ponto que, na minha concepção, agora é minha opinião, que você deve se atentar. Cara, tome muito cuidado para não cometer os mesmos erros do Brandão. Você almeja uma coisa grande na sua vida, você almeja algum objetivo, cara, se planeje. Não deixe tudo mandar caralho, não deixa tudo, vamos ver, vamos indo. Não, cara, se planeja. E o plano que você seguir é seguir o plano, segue a risca ele. Obviamente, planos mudam, existem inconstâncias, existem variáveis, as coisas mudam, mas tenha sempre um norte bem definido. Isso com certeza vai multiplicar seu resultado. Segundo, seja constante no processo, não é só escolher um norte e ficar mudando de direção, mudando de caminho toda hora. Escolha um caminho e percorra nele. E terceiro, não seja arrogante a ponto de definir o que as pessoas sabem, o que as pessoas não sabem, ou a ponto de decidir quem pra ti entende, quem pra ti tá no patamar acima e os outros é tudo lixo, os outros não entendem nada. Claro, você tem que ter um filtro, não é tudo que os outros falam que você tem que entrar na sua vida,
mas seja um pouco mais aberta a opiniões alheias. Sempre com o senso crítico, o que não convém com a sua vida você ignora, o que convém você adapta e você encaixa nela. Mas só ouvir opiniões coerentes às suas opiniões, que se adequam às suas opiniões que você quer ouvir, não é bacana. Ouvir opiniões distintas é sempre a melhor forma de evoluir. Ver pessoas que pensam diferente de você, que têm pontos diferentes de você, sempre é a melhor forma de evoluir. Então, tome muito cuidado para não cometer os mesmos erros que o Bruno cometeu e vai lá, seja forte no processo, não é fácil. Deixando claro aqui que o Brandão não é um fracassado, como muita gente fala, a eterna promessa do Open. Para, gente, o Brandão é o maior atleta da história do Brasil. Ele é um cara já muito reconhecido, muito renomado. Ele já tem uma carreira de muito sucesso. O grande ponto é que ele tá errando nos últimos anos e pensando no topo que ele queria chegar de vencer o Mr. Olympia, na minha opinião, ele tá andando mais de lado ou até dando passos atrás. Ele tem que reaver as atitudes dele, reaver o plano dele, para ele ter essa chance de ser Mr. Olympia, que é o grande sonho dele, que é o grande vontade do povo, né? Vontade do público brasileiro. Todo mundo quer um Mr. Olympia da Open aqui no Brasil, mas que eu discordo, tem muita gente que sim acha que a Open é a categoria mais importante da história do fisiculturismo. Da história do fisiculturismo com certeza é, mas acho que atualmente eu acho que a Classic é maior. Mas aí é outro papo do vídeo, não é relevante agora. Então, cara, o Bruno é um cara muito renomado. Não seja um babaca de ficar chamando ele de Eterna Promessa. Ele não é Eterna Promessa. Ele é o maior atleta da Open. Não seja um idiota assim. Nós estamos aqui, pelo menos eu estou aqui no vídeo, tentando analisar o que ele fez. Se você concorda que ele errou, ou se você acha que ele acertou, não tem problema. Comenta aqui embaixo, todo mundo tá dando a sua opinião. Lembrando que a única pessoa que define o que o Bruno vai fazer da carreira é ele mesmo. Então, dane-se o que eu penso, o que você pensa, o que todo mundo pensa. Só aqui um debate pra gente poder aprender com os erros dos outros, que também é uma forma muito boa de evoluir na vida. Então é só isso que eu queria falar, beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like no canal, compartilhar comigo, que isso realmente ajuda bastante. Vou deixar aqui no card o vídeo mais atual que eu tinha feito do Rafael Brandão, do treino dele, reagindo ao treino dele. E lá você vai poder ver do que eu tô falando aqui nesse vídeo. Como que os treinos dele estavam indo, por que eu não concordava, o que eu achava que ele estava fazendo certo, o que eu achava que ele estava fazendo errado. Clica aqui nesse vídeo que vai complementar bastante tudo que você ouviu nesse vídeo aqui. E não se esquece de comentar aqui embaixo a sua opinião, beleza? Os comentários aqui estão disponíveis. Se você não me xingar, pode comentar o que você quiser. Se você me xingar, você vai tomar bloco. Simplesmente assim. Então, espero você lá naquele vídeo do React, que eu tenho certeza que vai te agregar bastante conteúdo. Até a próxima. Se vemos lá.